A Marcha das Eleições no Brasil. Edição especial do jornal Foco do Brasil. Acompanhe agora algumas das principais informações da Marcha Eleitoral 2 de outubro, data da democracia brasileira em foco. As redes sociais publicaram muitos momentos já da Marcha Eleitoral, a Marcha da Democracia no Brasil. Vamos acompanhar agora, nesta edição, alguns dos destaques veiculados nas redes sociais, alguns dos principais momentos deste domingo, 2 de outubro. Veja. Trabalhamos aí, o mandato todo para o Brasil melhor. O mundo está numa situação muito mais complicada do que se esperava. O Brasil está indo muito bem. Ao longo desses 45 dias de campanha, voltamos a andar por todo o Brasil. A aceitação simplesmente é excepcional. Tem uma diferença enorme entre eu e o outro lado. É a luta do bem contra o mal. E todos os sintomas, todos os indícios que nós temos, todos são favoráveis a nós. O outro lado não conseguiu sair às ruas, não fez campanha, não tem aceitação, não tem credibilidade. E quando se compara 4 anos de governo dele com o meu, com todos os problemas que nós tivemos, a diferença é bastante clara. Nós nos dedicamos em servir a pátria, de respeitar a família, de respeitar o povo brasileiro. Eu tenho a certeza que em umas eleições limpas, nós ganharemos hoje, por no mínimo 60% dos votos. Obrigado, presidente. Presidente, é 22, presidente! Libera tudo! Libera tudo! O povo tem para conosco e também, porque não dizer, o reconhecimento. Isso, né? Também eu tenho um carinho muito especial pelo povo brasileiro e o reconhecimento em qualquer uma das 5 regiões do Brasil. Então está tranquilo, em primeiro turno, e eleições limpas tem que ser respeitado. Lula ladrão, você não ganha na prisão! Lula ladrão, você não ganha na prisão! Lula ladrão, você não ganha na prisão! Nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira!
E agora em pauta alguns dos principais fatos da eleição 2022, primeiro turno. Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, voltou por volta de 10 para as 9 da manhã em uma escola da zona oeste do Rio de Janeiro, na Vila Militar. O local teve a segurança reforçada, inclusive com o esquadrão antibombas. Bolsonaro voltou acompanhado de aliados políticos. No final, o presidente falou com a imprensa. Nós vamos assistir agora a um trecho. Fui em praticamente todos os estados do Brasil, muito bem recebido. E eleições limpas, sem problema nenhum. Invenção melhor, ok? A previsão é que o presidente retorne ainda hoje para Brasília para acompanhar a apuração do Palácio da Alvorada. Aqui no Rio de Janeiro, as eleições acontecem sem maiores intercorrências, com exceção da quantidade de material de campanha que as nossas equipes flagraram em uma das ruas de Copacabana, na zona sul do Rio. Muitos santinhos. Agora nós vamos a São Paulo saber como está esse primeiro turno de eleições no maior colégio eleitoral do país. Falamos com o repórter Dimas Soldi. Dimas, bom dia, é com você. Olá, Thiago. Bom dia. O candidato do PT ao governo federal, o ex-presidente Lula, votou por volta das 8h40 da manhã em uma escola estadual no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo. Lula votou acompanhado de sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, além do candidato a vice, Geraldo Alckmin, e também correligionários do PT e do PSB. Lula e a coordenação do PT vão acompanhar o resultado das eleições em um hotel aqui na região central da cidade. Na saída do local de votação, o ex-presidente Lula falou com a imprensa. Vamos ouvir. Temos até 17 horas. Por favor, comparecer ao seu colégio eleitoral, à urna. É rápido para votar, é rápido, sabe? E aí a gente pode consolidar o processo democrático desse país. Bem, e agora pela manhã, por volta das 10 da manhã, quem votou foi o candidato Ciro Gomes, do PDT, ele que é candidato à presidência da República. Ele votou na sede da Secretaria de Saúde, que fica em Fortaleza, no Ceará. E logo depois ele conversou com jornalistas e falou sobre o desejo dele para essas eleições deste ano. Vamos ver. Nosso povo tem direito de sonhar com um futuro em que o trabalho decentemente remunerado seja o justo prêmio, que a juventude possa olhar para o futuro sem medo, sem frustração. E esse é o sentido do meu voto hoje. Olha, quem votou também nesta manhã, por volta das 10 da manhã, foi a candidata do MDB, Simone Tebet. Ela votou em uma escola estadual que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Logo depois, ela também conversou com jornalistas e ela falou sobre a importância do voto. Ela destacou a importância do voto pela democracia. Vamos assistir. Hoje a democracia se fortalece, é o povo na rua legitimamente escolhendo aquele e aquela que entende ser os seus candidatos que vão representá-lo. Nós estamos prontos para aceitar o resultado das urnas. E se não roubar, veja o que dá. Os 90 mil servidores dos Correios devem receber participação de dividendos e lucros da empresa em breve. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa estatal, Floriano Peixoto Vieira Neto, durante uma entrevista. E, de acordo com Vieira Neto, pela primeira vez em 10 anos, os Correios tiveram lucro suficiente para enviar parte dos dividendos para o Tesouro Nacional e dividir uma parcela entre os colaboradores, os servidores. O lucro em 2021 foi de 3,7 bilhões de reais, o melhor resultado em 22 anos, segundo o presidente. Todos os 90 mil empregados vão receber em breve, uma parcela. 60 milhões de reais vão ser divididos entre todos os empregados. É importante destacar esse benefício porque, mesmo sendo uma obrigação constitucional, é algo que achamos de muita pertinência em termos de direito. O presidente Jair Bolsonaro se empenhou pessoalmente para que a gente pudesse pagar os benefícios aos empregados, afirmou o presidente da estatal, lembrando que no período da pandemia, os Correios não deixaram de trabalhar em um único dia. Ainda segundo Vieira Neto, quando assumiu a gestão em junho de 2019, encontrou uma situação bastante difícil. A empresa estava em condição pré-falimentar, prestes a falir, estava prestes a se tornar dependente do Tesouro Nacional e causar ao governo um acréscimo de gastos de 18 bilhões de reais.
Mas desenvolvemos uma administração muito firme, honesta, com H maiúsculo, transparência, de muita eficiência e resultado, disse ele. Ele destacou ainda que os Correios estão presentes em todos os 5.570 municípios brasileiros, sendo o maior operador logístico da América do Sul. O agronegócio brasileiro conquistou 229 novas aberturas de mercado para os produtos do setor ao longo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mais de 40 delas ocorreram neste ano, em 2022. As conquistas de novos mercados para o agronegócio envolvem principalmente sementes, ração animal, frutas, plantas, produtos bovinos e material genético. De acordo com o Ministério da Agricultura, 35 ocorreram no primeiro ano do governo Bolsonaro. A lista envolve 102 mercados nas Américas, 88 na Ásia, 38 na África e 1 na Oceania. A abertura de mercado, no entanto, não significa comércio e embarques imediatos dos produtos agropecuários, informa a pasta em nota. É preciso ainda um trabalho de preparação do produtor e do exportador para atender às demandas de cada um desses novos clientes, além do desenvolvimento de atividades de promoção comercial e divulgação. Para conquistar novos mercados para o agronegócio, o governo Bolsonaro apoiou uma série de negociações bilaterais. Elas culminaram no acordo dos parâmetros de sanidade a serem atestados e do certificado correspondente sanitário, fitossanitário ou veterinário, que passará a ser aceito pelo país importador nos pontos de entrada da mercadoria. E aí a gente viu o ex-ministro Joaquim Barbosa fazer um vídeo declarando apoio a Lula e tal, e criticando o Bolsonaro, não é? Disse que o governo não está à altura do Brasil, que prejudicou a imagem do Brasil lá fora. Olha, a verdade é que se prejudicou em alguma coisa, prejudicou a imagem do país a governantes de esquerda, como o Macron na França, não é? Entre outros esquerdistas que torcem, evidentemente, contra o Brasil. Aí sim, a imagem do país foi prejudicada por Bolsonaro. Agora, quer um número melhor do que isso dizer, quando nos governos em anos anteriores realizavam 2, 3, 4 novas aberturas no máximo, agora a gente vê que o agronegócio brasileiro, evidentemente, a maior parte do esforço é do próprio agro, mas o trabalho, por exemplo, da ministra Tereza Cristina e as relações do país com outros países, 229, um número marcante, novas aberturas de mercado em poucos anos. É uma transformação. Vimos o amendoim agora abrindo mercado. Não é só a China, não. São vários outros países confirmando que o país tem tudo para entrar em uma nova reta, uma nova jornada de crescimento, desenvolvimento, de transformação de vida para o povo brasileiro. Isso se não voltar à era dos escândalos e escândalos de corrupção, roubalheira e do inchaço da máquina pública. Gilmar Mendes suspendeu cobrança tributária de 15 milhões de reais contra o petista Lula. Vimos essa notícia nos principais veículos de informação. Aqui também o ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu uma ação contra Lula no TRF da Terceira Região, que cobrava cerca de 15,3 milhões de reais em tributos do Instituto Lula sob sua responsabilidade. Seu argumento é de que as provas originárias da Lava Jato seriam ilícitas. Na decisão, o decano lembrou que a Suprema Corte já invalidou as provas contra Lula na Lava Jato e que a ilicitude na obtenção da prova se transmite às provas derivadas, que igualmente devem ser consideradas inadmissíveis no processo. Gilmar ainda critica a ação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que se valeu das provas consideradas ilícitas. Gilmar indica que essa atitude poderia se enquadrar como crime de abuso de autoridade. O crime, então, seria de cobrar o tributo, não é? A Procuradoria-Geral da Fazenda, e não de quem omitiu impostos. Gilmar indica que essa atitude poderia se enquadrar como crime de abuso de autoridade. Os autos trazem indícios claros de que agentes públicos estão se valendo de expediente flagrantemente ilegal, conclui Gilmar Mendes na decisão. Diz ele, com claro prejuízo ao patrimônio jurídico do reclamante e evidente repercussão no processo eleitoral. E assim, se descondena,
se transforma corruptos em inocentes. Não é? Se não me falha a memória, essas questões aí envolveram palestras. Não é? Então, quando surgia algo suspeito, havia a afirmação por parte da defesa na Lava Jato de que os recursos sempre envolviam palestras com grandes empresas. Aí, não é? Lula virou palestrante depois que saiu da presidência da República. E aí, como sempre se falava em palestras, evidentemente tem uma taxa, todo palestrante, quem presta um serviço precisa pagar. E talvez foi aí que o pessoal da área da Receita, não é, enquadrou o petista, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que fosse pago o tributo devido. Mas mais uma absolvição, um cancelamento válido pela justiça brasileira, validado pela justiça a favor do petista. O Brasil gerou 278.639 postos de trabalho em agosto deste ano. Resultado de 2.051.800 admissões e de 1.773.161 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2022, o saldo é de 1.853.298 novos trabalhadores no mercado formal. No governo Bolsonaro, até aqui, já foram produzidos 10% a mais de novos empregos. O saldo. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, com as estatísticas mensais do emprego formal, o novo CAGED. O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos seletistas ativos, chegou a 42.531.653 em agosto, o que representa um aumento de 0,66% em relação ao mês anterior. No mês passado, o saldo de empregos foi positivo nos 5 grupamentos de atividades econômicas: serviços, postos distribuídos nessa área, a criação de 141.113 postos, serviços, então, foi uma das alas. É uma excelente notícia, o Brasil está avançando, quem diria, ao ponto que a gente chegou em algum momento ao longo desses últimos anos e agora os números de geração de emprego, de saldo de emprego batendo recordes, o Brasil entrando, sem dúvida alguma, em uma nova era depois de muito sofrimento. E o presidente Bolsonaro comentou sobre a titularização de terras no Brasil. Ultrapassamos a marca de 410 mil títulos, levando dignidade para as famílias, agricultores, familiares e possibilidade de ingresso em programas facilitadores para a geração de empregos e renda, sendo cerca de 80% para as mulheres. No Tocantins, a família de Maria Rodrigues e Gilvan Chaves, que aguardava o sonhado título da terra, já está com o documento na mão e planeja o futuro com mais segurança, disse o presidente, acrescentando o recorde histórico, alcançando mais títulos do que o somatório de décadas de governos anteriores. Toda oportunidade que fala de título, a gente acha que vai chegar. Graças a Deus, hoje a gente está com o título em mão, né? Agora a nossa busca vai ser por incentivo, né? A gente vai buscar melhorar a nossa terra. A gente quer fazer um investimento maior. Com o título na mão a gente pode. Antes era um assentamento, hoje essa terra é nossa. Aqui eu sou conhecido como Gilvan da Horta. Eu mexo muito com horta, com hortaliça. A gente faz aqui, tem uma feira aqui que eu mesmo criei e a gente leva para Nova Olinda, leva para as agrovilas, a gente está sempre levando verdura, eu vendo verdura, na verdade. Agora, com o título em mão, a gente vai procurar ampliar. A gente vai procurar ampliar, aproveitar melhor o nosso título, né? Procurar mais investimento e crescer. Nossa meta é crescer. O presidente ainda compartilhou o testemunho de um nordestino sobre o que a transposição do Rio São Francisco está fazendo. Bolsonaro legendou: Ceará, transposição do Rio São Francisco, benefícios chegando ao pequeno agricultor, renda e emprego. As margens do Rio Salgado, para mostrar as águas do Rio Salgado a vocês e as plantações que está tendo aqui, as margens do Rio Salgado. Olha a água lá, ó. Aí eu vou virar aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o mar d'água aí, ó. Descendo para o açude de Castanhão. E aqui, pessoal, tem muitas plantações aqui.
as margens do Rio Salgado, viu? Vou mostrar para vocês agora. Olha aí a plantação de milho aqui, ó. Pertinho do Rio Salgado, olha aí. Só milho, ó. Muito lindo, viu? Olha aí, ó. Está, ó. Tem outra plantação lá na frente, lá, ó. Ó, os bicaguanos lá, ó. Já tem outra plantação desse lado. Olha aí como é que tá. Olha a maravilha desse milho aí, ó. Água é vida. Essas águas estão vindo da Barra de Jati, Riacho Seco e Rio Salgado. Aí muitas plantações. As margens do Rio Salgado. Que lindo, né? Maravilha. E o presidente Bolsonaro completou: uma ponte incompleta não cumpre seu propósito, pois não pode ser atravessada. Assim era a transposição do São Francisco que nós concluímos. Lula se gabar de uma obra que não concluiu, que estava atrasada há 10 anos e que custou bilhões a mais do que deveria, é pura pilantragem, disse ele. Aliás, parece ser outro vício, falar dos absurdos que cometeu como se fossem coisas boas. E aí o presidente aproveita para cutucar o petista. Agora, gente, um mundo de alerta máximo. Os Estados Unidos não devem demorar para uma posição sobre o estado de saúde do presidente Joe Biden. Em um momento cada vez mais delicado envolvendo a questão mundial, com o conflito da Rússia contra a Ucrânia, o presidente Joe Biden continua manifestando publicamente situações, no mínimo, estranhas. Em uma conferência sobre segurança alimentar na Casa Branca, nessa semana viralizou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, perguntando se uma congressista que morreu ainda no mês passado estava presente no evento. E ele insistiu. Ao listar os políticos envolvidos, ele perguntou se a deputada que faleceu em agosto, não é? Em um acidente de carro, que também vitimou 2 funcionários do seu gabinete, estava presente ali na conferência. Biden sabia do acidente ocorrido. Jack, você está aí? Onde está Jack? Acho que ela não está aqui, falou estranhamente o presidente dos Estados Unidos. Poderia ser um lapso pontual para um senhor com a idade que ele tem, repleto de compromissos, mas a constância, gente, de eventos está deixando os americanos preocupados, já que não teriam mais, de repente, um presidente no comando do país. E o enfraquecimento do comando dos Estados Unidos acende a luz vermelha com as ameaças de Putin, presidente da Rússia. Já o presidente ucraniano, vimos Volodymyr Zelensky anunciando que a Ucrânia solicitou o ingresso na OTAN em caráter urgente e emergencial. A decisão foi tomada na manhã desta sexta, dia 30, de acordo com o horário de Brasília. Ele disse que, diante das atitudes russas, a anexação de territórios ucranianos e da grande presença de material da OTAN na Ucrânia, isso se torna uma medida natural. A Ucrânia não realizará nenhuma negociação com a Rússia enquanto Putin for o presidente da Federação Russa, afirmou ele. Zelensky ainda disse que a decisão ocorre após o líder russo, Vladimir Putin, assinar decretos de anexação de territórios ucranianos. Putin tomou a decisão após referendos ilegais e aí ampliou a situação de complicação na região. Em negociações sobre um possível cessar-fogo no começo da guerra, a Rússia exigia, entre outras coisas, que a Ucrânia desistisse da ideia de aderir à OTAN. O representante da OTAN imediatamente falou em uma declaração urgente sobre o assunto, fazendo inúmeros alertas. De toda forma, gente, tudo isso sugere que a guerra está longe do fim e que tudo é possível, inclusive de que Putin esteja de fato disposto, ou seja, não esteja blefando com o uso de armas nucleares e mais, até da possibilidade de que estejamos no limiar, caminhando para os limites que antecedem uma guerra mundial. O ministro Fábio Faria destacou esforços em apoio à mulher brasileira no governo federal. Mulheres representam 81,6% no recebimento do Auxílio Brasil em setembro, destacou o ministro das Comunicações. Segundo ele, são 16,85 milhões de famílias chefiadas por mulheres que recebem o mínimo de R$ 600 do programa. As mulheres são protagonistas do gerenciamento de 10,19 bilhões de reais, 12,47 bilhões investidos neste mês. De agosto para setembro de 2022,
453 mil famílias foram incluídas e o Auxílio Brasil chegou ao patamar inédito de 20,65 milhões de famílias contempladas, celebrou Fábio Faria. Muito bem, assim chegamos ao final desta edição especial. Agradecemos a sua atenção, obrigado por você estar sempre com a gente, seja membro aqui do Foco do Brasil, observe o QR Code na tela e fique atento, acompanhe aqui no canal outras informações importantes deste dia tão especial, a Marcha da Democracia no Brasil.